Boa noite a todos, boa noite igreja, boa noite igreja convida, boa noite nossos amigos, boa noite, estamos aqui, queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Ô Luciana, de repente dá um oi aí, para eu saber se o áudio tá legal. Nós estamos felizes aqui, né, de fazer mais esse culto online. Na verdade, há uma certa alegria de poder fazer diante dessa tecnologia, mas uma certa tristeza de não poder encontrar, né, ter um momento alegre, um louvor, ter um abraço amigo, né? Então, eu gostaria muito de estar hoje reunido com vocês, mas Deus sabe todas as coisas, né? Hoje nós vamos ter a nossa ceia, né? Após o culto, então você prepara aí um suco de uva, um vinho e o seu pão para que a gente possa cear junto. Estamos felizes aí. Fala Dudu, Marília, Ricardo, quanto tempo. É isso aí, gente. A palavra de Deus é poderosa. Enquanto a turma entra, eu queria te chamar para uma música, tema hoje da nossa pregação, né? Nós estamos falando do fruto da Páscoa e hoje nós vamos falar da vitória sobre o medo. Quem tem medo aí, gente? Quem dorme com a luz acesa, né? Quem está com medo do Covid, quem está com medo das finanças. Então essa palavra é para você hoje e nós já vamos começar aqui louvando a Deus com uma música que tem a ver com esse tema. Então fecha seu olho, adora a Deus, aumenta o volume aí. Essa música fala Seja Forte e Corajoso, da Giovanna Petrocelli, tá? O Senhor é a minha rocha, Ele treina as minhas mãos para lutar. Minha força, meu escudo, meu Deus. Ele é a minha salvação e toda proteção, meu libertador, aliado fiel, seu nome é Jesus. Eu ouço a tua voz a me dizer: seja forte e corajoso, Ele me ordenou. Meu coração não temerá, sei que Ele é por mim. Seja forte e corajoso, não retrocederás. Sigo até o alvo, vou até o fim. Guerreiro me fez. Aproveita esse momento aí de louvor para começar com uma oração. O Senhor está te falando, seja forte e corajoso. O Senhor te fez um guerreiro para vencer nesses momentos de crise. O Senhor é a minha rocha, Ele treina as minhas mãos para lutar. Minha força, meu escudo, meu Deus. Ele é a minha salvação e toda proteção, meu libertador, aliado fiel, seu nome é Jesus. Eu ouço a tua voz. Você tem ouvido a voz de Deus? Dizer, escute a voz de Deus então nesse momento. Seja forte e corajoso. Receba a palavra de Deus. Receba no seu coração. Tenha fé. Sei que Ele é por mim. Aceite a palavra de Deus, Ele é com você. Seja forte e corajoso, não retrocederás. Sigo
até o fim, guerreiro me fez. Amém, Deus. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado porque o Senhor tem dado um comando para nossas vidas. O Senhor nos comanda agora a crer no Senhor, a confiar as nossas vidas em Ti, Jesus, e ser forte e corajoso. Oh Deus, obrigado porque o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de coragem, Deus, um espírito de fé, um espírito de equilíbrio. Oh Pai, obrigado por tanta força, obrigado, Deus, por tanta segurança que nós temos no Evangelho. Oh Deus, Teu Evangelho é maravilhoso, Deus. A cruz é uma prova maravilhosa do Seu amor. Oh Deus, nesse momento nós nos entregamos a Ti, Deus. Nos entregamos a Ti, Deus. E falamos sim a missão e a vida que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que alegria, né? Esse culto, mais um culto, e essa semana nós vamos falar sobre a vitória sobre o medo. Como eu te disse, né? Quem tem medo aí, né? Essa semana, semana passada, o João acordou de noite e teve medo, né? E foi para minha cama. E aí eu falei, ô João, vamos orar, cara. Você tá com medo de quê? Ah, não sei e tal. Então vamos orar, né? E eu vejo que todos nós temos medos, né? Medos da infância, medo de escuro, medo do quarto, né? Mas quando a gente tá adulto, a gente percebe que esse medo não necessariamente passa. O alvo do medo muitas vezes é que muda, né? A gente tem medo de perder emprego, a gente tem medo de falhar como pai, falhar como mãe, a gente tem medo de falhar como marido, como esposa, a gente tem medo de não ter o que precisa para vencer, né? Não ser uma pessoa capaz, né? A gente tem medo de morrer, a gente tem medo de coronavírus, a gente tem tantos medos. E eu queria falar um pouquinho sobre esse tema e queria te dar um encorajamento, né? É interessante que a gente vive fases, né? Tem fases que a gente está tudo bem, né? As fases onde a nossa vida está ok, a nossa família está feliz, os negócios estão indo bem, está tudo previsível, a vida está indo do jeito que a gente quer. E isso é bom. E por um tempo, se fosse só isso, eu te garanto que você não cresceria. Se a vida fosse exatamente um mar manso e as coisas fossem todas previsíveis e você pudesse olhar e saber exatamente o que ia acontecer, que você pudesse fazer um plano e acontecer exatamente aquilo que você planejou, certamente você seria uma pessoa que não cresceria muito no seu caráter, não cresceria muito na sua fé. É interessante que quando a gente encontra uma pessoa que não enfrentou muitas dificuldades, normalmente essa pessoa ela não amadureceu, né? Eu me lembro com os meus 19, 20 anos, eu era uma pessoa que meus pais tinham uma condição razoável, etc e tal, e eu era muito imaturo e tudo para mim era alegria, né? E eu fui para a Alemanha, passei um ano lá e fiquei sozinho lá durante um ano, e primeiro mês eu senti pela primeira vez o que era ficar triste, ficar só. E eu pensei, não, mas que interessante, cara, um sentimento de tristeza, de solidão, mas aquele sentimento foi um sentimento que me deu algo que eu não tinha, que era a minha formação da minha identidade, né?
que eu não era fruto das relações dos meus pais ou dos meus amigos, mas era fruto de quem Deus iria me formar. Uma dificuldade, uma tristeza, mas gerou um crescimento enorme na minha vida. Então, gente, é interessante a gente pensar que a gente não cresce quando tudo vai bem. Normalmente, a gente se acomoda e a gente vai para uma área de zona de conforto. É no momento que a gente é desafiado, é no momento que a gente é esticado, é exigido mais do que nós achamos que podemos, é nesse momento que a gente cresce. Mas é interessante que esse momento traz desconforto, esse momento traz falta de previsibilidade, esse momento traz medo. A gente não sabe como é que as coisas vão acabar, a gente não sabe bem, né, o que vai acontecer. E é interessante que Deus não permite que a gente viva uma vida de mar manso o tempo todo. Não existe essa vida, né, gente? Uma vida calma e previsível. Não existe essa vida sem desafios. As aventuras, elas são partes da vida. E muitas vezes as tribulações. A Bíblia fala que Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, a tribulação muitas vezes vem de Deus, muitas vezes vem do mundo caído, né? Então, Deus balança as estruturas. Ele mesmo permite que essas coisas sejam abaladas. Isso nos leva, né, a refletir. Esse momento agora mesmo é um momento extremamente desconfortável para muitos de nós. É um momento de falta de confiança, né? É um momento que a gente, de maneira geral, está desconfiado, a gente está com medo, a saúde, medo dos nossos pais terem algum tipo de doença, a gente está com medo do emprego, a gente tem tantos medos, mas nesse momento, um momento assim, de certa forma assustador, né? Um momento de trevas, é interessante perceber que Deus deseja o nosso crescimento. O nosso crescimento. Você já pensou que quando você está mais desafiado, quando você está mais com medo, é o momento que você mais ora? Se você conhece a Deus, é o momento que você mais ora? Você já percebeu que nesse momento é o momento que você está disposto a fazer coisas que antes você não estaria? Eu não sei vocês, mas teve momentos na minha vida de dificuldade que eu acordava 4 da manhã, direto. Por quê? Porque eu estava ansioso, eu estava com medo. E eu falava assim: nossa, eu não sei a saída, Deus. Eu preciso orar. E eu não é que eu punha despertador, não, gente. Eu acordava 4 da manhã, eu acordava 5 da manhã. E eu sentia uma ansiedade no peito, mas eu falava assim: agora é hora de orar, agora é hora de dedicar para Deus. Então, nesses momentos de dificuldade, são exatamente os momentos que a gente ora mais, que a gente busca mais a Deus, e Deus quer usar exatamente situações como essa, né? Então, se a vida fosse plana, sem ondas, seria muito monótono, né? O Cristiano entrou aí, ele gosta de ondas, de mares, né? Gosta de vento, né? Tem que ter experiência, gente, tem que ter aventura, né? A vida, nós fomos feitos para voar alto, né? Não fomos feitos para viver numa calmaria que, de certo modo, é bom para um tempo, mas causa monotonia se a gente permanecer ali por muito tempo. Vamos ler Jeremias 29:11. Jeremias 29:11 fala o seguinte: eu sei os planos que tenho para vós, planos excelentes, planos de esperança e planos de um futuro, né? Fala assim: eu sei, planos de paz, planos de um futuro, planos de esperança. Quer dizer, Deus não quer destruir ninguém, gente. Se Deus permite que venha uma tribulação ou que venha um tempo de trevas, Ele já está preparando ali uma plataforma, um ambiente
para que você cresça e para que você seja desenvolvido e para que você vença, né? Porque Deus não ia preparar algo para a sua derrota. E eu falo, vença a vitória da fé, né? Talvez as nossas vitórias custem a nossa vida, mas a nossa vida, como nós já vimos em Cristo, temos a vida eterna. Então, quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, a gente acha que é o inimigo, né? Ah, o inimigo e tal. Mas, muitas vezes, é parte do plano de Deus te tirar da zona de conforto, né? Muitas vezes a gente culpa o inimigo por uma coisa, mas, de repente, Deus está querendo te ensinar algo. Deus está querendo trabalhar a sua vida. Deus está querendo te equipar. Deus está querendo aumentar a sua fé. E você não vai ter essa experiência de crescimento se Deus não te tirar da zona de conforto. Deus não está interessado numa vida confortável e estagnada. Não está interessado em que você tenha uma vida confortável e estagnada. Ele deseja transformar o seu caráter. Gente, Deus deseja transformar o seu caráter. Ele deseja que você seja simplesmente como Jesus. Simplesmente como Jesus. Quando você lê o Sermão da Montanha, nós estamos fazendo aí o culto doméstico, e você pensa assim, nossa, o caráter de Cristo é tão maravilhoso, é tão distante daquilo que eu vivo hoje, eu preciso de muita transformação, para viver como Jesus, né? E Ele quer que nós chegamos à maturidade, Ele quer que nós sejamos como Jesus. Para isso, muitas vezes, Deus vai nos tirar da zona de conforto. Deus vai nos deixar passar por situações difíceis, desconhecidas e até mesmo amedrontadoras. Nesse momento é que a gente tem que aprender a lidar com o medo. Gente, o medo é natural, é um sentimento natural. Nós não vamos evitar esse sentimento. Nem ninguém, né, nem um homem mais cheio de fé do mundo vai evitar o sentimento de medo no seu coração a todo instante. A verdade é que nós somos humanos, nós vamos sentir medo, mas nós não podemos deixar que o medo nos domine, né? Se eu lembrar de Davi e Golias, gente, todo mundo ali estava com muito medo. Enfrentar um guerreiro, enfrentar um homem de 3 metros, enfrentar um homem muito forte. Quem poderia contra aquele homem? Ele era 2 vezes o tamanho de Davi. Então, naquele momento, Davi poderia ter pensado o seguinte, pô, Golias é 2 vezes o meu tamanho, é melhor, Deus, achar um outro cara. Acha um cara do tamanho dele, acha um cara que dê conta, que tenha capacidade, né? Mas não, é engraçado como Deus escolhe os pequenos, o humilde, para mostrar o seu poder, a sua glória, para envergonhar os poderosos, né? Para que seja patente que a vitória está em Deus e não nas habilidades e na capacidade humana. Davi vai lá, aceita o desafio e vence Golias. Em Coríntios 10:13, diz que o homem não é submetido a uma tentação que não possa suportar. Deus cuida da gente até mesmo no tipo de tentação que vai ser colocado diante de nós. Eu fico pensando ali, né, que Davi pode ter tido a tentação de falar, esse cara é grande demais, eu vou fugir daqui. Que bobagem foi essa? O que veio na minha mente de lutar contra esse homem? Eu vou entrar no octógono com um monstro e eu peso a metade desse homem, né? Eu não tenho as habilidades que ele tem. Então, a tentação muitas vezes é fugir. O medo vem e a gente sente uma necessidade de se paralisar, não fazer, fugir, né? Mas saiba que Deus tem um plano, né? Deus tem um plano. Deus não vai submeter você a nenhuma situação que você não possa suportar. A tentação você não pode suportar. E a sua vida pertence a Deus. Quando a gente pensa, a gente tem que lembrar agora, sim, dos frutos da cruz, né? Do fruto da Páscoa.
Na cruz, Jesus fez uma aliança conosco. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, e Jesus fez uma aliança conosco, nos trazendo justificação. E com isso, ele falou que aquele que crê nele, né, ainda que morra, viverá. Mas mais do que isso, aquele que crê, dentro dele fluirão rios de água viva, dentro dele habitará o Espírito Santo de Deus. Ou seja, essa aliança com Deus nos diz que as batalhas que nós enfrentamos são batalhas que Deus enfrentará por nós. Você pode falar isso aí na sua casa? A sua batalha é batalha de Deus. A sua batalha é a batalha de Deus. Deus está comprometido com você. É estranho isso, é mesmo. Um Deus todo-poderoso, mas Ele está comprometido com você. Por quê? Porque você tem uma aliança com Ele. Não que Deus está nos servindo, muito pelo contrário, mas Deus é um Deus de aliança. Nós serviremos a Deus. Nós viveremos uma vida para servi-lo. Só que as nossas batalhas são vencidas por Deus. Deus deseja que na cruz todo medo seja calado, toda voz de acusação seja calada. Jesus luta as nossas lutas. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Lembra da vida de Davi ali. Se Davi, um homem de Deus, estava ali para enfrentar Golias, se não fosse porque ele confiava plenamente que Deus iria fazer aquela batalha por ele, ele já estaria a léguas de distância. Não tinha como vencer aquele gigante, mas ele sabia que Deus era com ele, que Deus ia fazer ali algo sobrenatural, milagroso. Então ele pega a sua pedra e lança a pedra vai certinho na cabeça de Golias. Não precisou de mais nada. Ele venceu com uma única pedra. Em 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio ou moderação. Repara então, gente, que um espírito de medo, uma pessoa que está sempre amedrontada, está sempre confusa, sempre paralisada, que faz parte da identidade dela ser uma pessoa medrosa. Isso significa que não é um traço de Deus, não é um traço do Espírito Santo. Esse não é um desejo de Deus. Paralisar as pessoas com medo, deixá-las amedrontadas. A Bíblia nos diz que todos sentimos medo, mas que nós não devemos sentir este medo nos dominar. Aqui diz que nós temos um Espírito que nos dá poder para vencer, amor e moderação. Medo é uma ferramenta do inimigo para te paralisar. Gente, muita gente fica paralisada com medo. Eu não sei você, mas assim, as pessoas travam, né? Então, por exemplo, ela vai fazer uma apresentação para o chefe, ela vai fazer uma entrevista de emprego e ela sente tanto medo que não sai nada. Isso já aconteceu com você, né? Uma apresentação em público, né? Algo do tipo, não sai nada, porque você está com medo. É esse o desejo do nosso inimigo, mas não de Deus. A cruz veio conquistar o nosso destino, gente. Nosso destino é uma eternidade com Deus. A cruz também veio conquistar um caminho e um chamado de Deus para a gente viver aqui na terra. Não adianta só eu ter um destino e ter uma segurança da salvação. Eu tenho que viver uma vida de qualidade aqui com Deus. E essa vida de qualidade, Deus chama uma vida abundante. Uma vida abundante. Uma vida que tem um chamado, que tem um propósito. Não uma vida de temor no canto da sala. Não uma vida de temor no emprego que não me agrada, que não me traz alegria, que não me traz felicidade. Não no lugar onde que o ministério eu não tenho coragem de falar nada para ninguém. Não no lugar de medo, não no lugar de receio, não no lugar de medo de pessoas, de medo da aceitação dos outros.
Não nesse lugar. Deus tem um chamado e um propósito para que a gente plante a palavra de Deus, para que a gente viva abundantemente, para que a gente transborde de alegria, para que a gente faça diferença no mundo, para que a gente abençoe nossos familiares, abençoe os nossos vizinhos, as pessoas que nós convivemos, os nossos parentes, para que nós sejamos diferentes, sejamos cheios de gratidão. Gente, gratidão é um sentimento maravilhoso. Deus nos deu tudo que precisamos, nós somos gratos, nós somos felizes, nós somos alegres, Deus nos salvou, Deus nos redimiu, Deus nos abençoou. Então, tudo isso faz parte desse chamado de Deus. Assim nós vamos transbordar, nós vamos viver uma vida que vai fazer diferença na vida das pessoas. Não essa vida fechada, não uma vida religiosa. Gente, agora eu gostaria de falar um pouquinho com você. Você pode ser canal de Deus. Você precisa se libertar do medo, colocar sua vida no centro da vontade de Deus. O Evangelho é a nossa bandeira. Nós somos salvos, somos aceitos e por isso nós podemos servir a Deus. E aí você vai falar, Francisco, mas eu não tenho motivação. Hoje eu acordei, eu não consigo sair da minha cama, eu estou com medo. Francisco, eu não tenho motivação de buscar Deus. Eu não estou bem. E agora, o que eu faço, né? O que eu faço? Eu não tenho vontade de crescer, eu não tenho vontade... talvez você possa falar assim, não, eu estou tão bem também, né? Eu estou tão bem, tão confortável, que eu não tenho vontade de crescer, eu não tenho vontade de orar, né? E aí é interessante que quando a gente está tão fechado na gente mesmo, a gente tem que tomar cuidado, porque esses momentos é onde Deus vai lá e mexe os pauzinhos. E eu acho que, de certa forma, é o que Deus está fazendo agora, ou que Deus permitiu acontecer. Porque quando Ele mexe os pauzinhos, aí nós voltamos para a nossa fragilidade. E a resposta certa na fragilidade e no medo, numa situação difícil, é busque a Deus. Busque a Deus. Busque a Deus. Busque a redenção. Busque a restauração em Deus. Vou te contar um caso muito bacana. Existe uma palavra na Bíblia que nos compara com as águias, né? E eu estava lendo aqui e achei maravilhoso esse exemplo. A Bíblia fala que Deus vai nos acordar como a águia acorda a sua ninhada. Depois eu dou a referência. E aí eu fui olhar o que significa isso. E você sabia que a águia é um animal, né, extremamente forte, poderoso, e quando ela vai ter filhos, ela se desloca para um despenhadeiro, para uma rocha muito alta, e ela coloca os seus filhos lá no alto. E ela prepara bem o ninho, coloca bem aconchegante, protege ele dos outros bichos, etc. E ali nascem os seus filhotes. Com alguns meses, a águia começa a tirar o capim que está no ninho. Então ela começa a tirar o capim. E aí aqueles galhos começam a dar umas espetadas naquelas filhotes de águia. E eles começam então a ficar mais desconfortáveis e começam a caminhar pelo rochedo. No que eles já estão caminhando, eles não sabem, mas eles estão desenvolvendo seus músculos. Então é um pequeno desconforto. Mais na frente, quando eles chegam na hora de fazer o seu primeiro voo, sabe o que acontece, gente? A mãe águia chega perto do ninho e empurra o filhote no despenhadeiro. Empurra o filhote. E o filhote cai todo desengonçado, ele não sabe ainda voar, ele não descobriu as suas asas, e ele vai lá, e a hora que ele vai esborrachar no chão, a águia dá um rasante, pega ele e volta ele pro ninho. Aí eu fiquei pensando, se esse filhote pudesse falar, né? Se esse filhote pudesse falar, ele falaria assim, pô, gente, minha mãe
me amou, me protegeu e agora quer me matar? O que está acontecendo? Né? E aí não se passa muito tempo, gente, não se passa muito tempo e a mãe pega esse filhote de novo e joga ele de novo no despenhadeiro. E se ele não voar, ela salva ele e põe de novo lá. E depois faz isso de novo e faz isso de novo. Até o ponto do filhote descobrir as suas asas, descobrir o seu potencial de voar, descobrir que ele é capaz. Olha que interessante. E naquele momento aquele filhote vai embora e aí a águia então decola e volta para o seu ninho. Olha que maravilha, gente. Agora vamos pegar as lições desse animal. O ninho do animal foi uma bênção, gente. Foi uma bênção. Durante muito tempo ele serviu de proteção, ele foi o lugar que foi alimentado e tal. Mas se ele ficasse ali durante toda a vida dele, o que aconteceria com aquele filhote de águia? Certamente ele morreria. Porque uma águia não pode ficar ali o resto da vida sem voar e sem caçar, né? Então, certamente aquele filhote morreria. Ou seja, o próprio ninho, que antes era uma bênção, se tornaria um obstáculo para que aquele filhote alcançasse o potencial da vida dele, né? Aquilo que ele foi chamado para fazer. Você consegue perceber, então, gente, que nesse momento, muitas vezes, Deus faz exatamente a mesma coisa conosco. Deus pode até parecer que nós vamos esborrachar no chão. Pode até parecer que alguém que amava a gente, né, que estava ali do nosso lado, que saiu, que nos traiu, um casamento que acabou, ou talvez um amigo fiel que nos abandonou, ou um emprego que foi perdido, ou até mesmo uma doença. Talvez a gente pense, pô, onde está Deus nessa história? Estou com medo, eu estou aqui, eu acho que eu vou morrer, né? Lembra aí da águiazinha. Mas de repente, em algum momento, Deus vai pegar a sua vida, vai pegar a minha vida, e vai perceber que nós vamos ser formados, nós vamos descobrir as nossas asas, nós vamos ver o potencial que nós temos em Deus e em Cristo Jesus. Nesse tempo, nós vamos dizer ao medo, agora você já não tem mais poder sobre mim, eu consigo voar, eu consigo agora descer um precipício e ao chegar no fundo, ao invés de me esborrachar com cara no chão, eu posso abrir as minhas asas e voar bem alto e atingir alturas que nunca antes foi vista. Eu posso vencer os meus inimigos, eu posso ver a minha vitória. Então, gente, quando a gente vê o exemplo da águia, aqui em Deuteronômio 32:11 fala, como a águia desperta sua ninhada, Deus também te levou, Deus também, né, te despertou. Repara, gente, que essa analogia é maravilhosa. Quando a gente sai da zona de conforto, Deus abre caminho para formar em você um caráter e te dá verdadeiras habilidades, crescimento espiritual, né? Eu fico vendo, a gente aproxima de Deus, a gente conhece mais a Deus, a gente vê o poder do Espírito Santo na nossa vida. Tudo isso veio por quê? Porque nós saímos da zona de conforto, porque nós cremos num Deus que é conosco, porque nós vimos um Deus que morreu por mim e que agora, na hora da tribulação, Ele não me abandonou. Deus usa momentos como esse de coronavírus para nos despertar. Cuidado, se você está sendo dominado pelo medo, cuidado, porque esse não é o desejo de Deus. Busque ajuda com os irmãos, busque ajuda na palavra de Deus, busque ajuda na oração, busque ajuda na meditação, na oração, porque, e tenha certeza que o seu fim vai ser melhor do que esse agora. A sua vitória, Deus está preparando ela. Eu gostaria de dar um exemplo pessoal aqui, né, para a gente terminar. Eu, há 2 anos atrás, me perguntei, né, se eu era a pessoa adequada para
liderar a igreja, se eu era a pessoa adequada para pregar constantemente. E eu me perguntei, pô, será que eu que sou essa pessoa? Eu sou um engenheiro, eu trabalho pra caramba, eu tenho pouco tempo, talvez eu não tenha tanta experiência. E veio à minha mente muitas vezes, né? Falando assim, ah, não, Francisco, desiste do plano dessa igreja, talvez desiste, você não tem habilidade, manda todo mundo para outro lugar, manda todo mundo, né, para outra igreja, e talvez você não tenha tempo, talvez você não seja a pessoa certa. E aí, todos essas vozes, né, e a voz do medo de falhar, o medo de não conseguir, e eu fico me imaginando o seguinte, se eu tivesse dado ouvido ao medo, eu não teria habilidade, eu não teria desenvolvido as minhas habilidades, eu não teria encontrado com pessoas maravilhosas que são vocês, eu não teria visto a transformação de vidas, eu não teria crescido espiritualmente como eu cresci, eu não teria edificado o meu casamento talvez como está hoje, eu não teria criado os meus filhos da maneira como eu crio. Gente, é tanta bênção que vem de um momento de desafio, é tanta bênção que vem de um momento de desafio, de te esticar, de te puxar, é tanta bênção na minha vida, no meu casamento, na minha família, na igreja, na vida de tantas pessoas, e eu fiquei pensando, não é hora, gente, da gente acreditar no medo, é hora da gente acreditar na palavra de Deus. É hora de você acreditar na palavra de Deus. É hora de você, assim como Josué e Caleb, de dizer, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Queria terminar com esse versículo. Josué e Caleb diz o seguinte, Josué capítulo 1, versículo 9. Não foi eu que te ordenei? Deus falando com Josué. Josué tinha um propósito, tinha uma vida com Deus. Será que você não tem um propósito, não tem um chamado, não tem uma vida com Deus? Se você aceitou Jesus, você tem uma vida, você tem um chamado, você tem um propósito. E aqui diz, não foi eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluias. O Senhor estará com você por onde você andar. Ser forte e corajoso. Você passará por tribulações, mas você vencerá em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Essa palavra é uma palavra de encorajamento para todos nós. E eu gostaria também, nesse momento, de te convidar para pegar os elementos da ceia. Eu gostaria que você pudesse pegar o seu vinho nesse momento. Gostaria que você pudesse pegar o seu... Eu vou colocar essa música ao fundo. E eu gostaria também que você pudesse cear conosco nesse momento. Um momento eu vou abrir aqui a passagem. O Senhor é a minha rocha, Ele treina as minhas mãos para lutar. Minha força, meu escudo, meu Deus. Ele é a minha salvação e toda proteção, meu libertador, aliado fiel, seu nome é Jesus. Amém. Queria que você pegasse o seu vinho ou suco de uva, queria que você pegasse o seu pão, queria que você ouvisse a voz de Deus nesse momento. A palavra de Deus diz, este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse, esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue.
Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Oh Deus, obrigado, Deus, pela tua aliança. Obrigado, Deus, pelo teu corpo que foi moído ali na cruz por nós. Oh Deus, nesse momento nós ceiamos, Deus, o teu corpo e o teu sangue para celebrar a nova aliança feita conosco. A aliança que nos transforma em um contigo, Deus. Um contigo. Oh Pai, que o Senhor venha lutar as nossas batalhas. Que o Senhor venha dar a vitória contra o vírus, contra o coronavírus, contra toda sorte de doenças e pragas. Que o Senhor lute as nossas batalhas financeiras. Que o Senhor nos dê emprego, que o Senhor nos dê provisão, que o Senhor nos dê estabilidade emocional, que o Senhor nos dê habilidade para defender e para proteger e para ensinar os nossos filhos. Oh Deus, eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ceemos. Meu coração não temerá, sei que Ele é por mim. Seja forte e corajoso, não retrocederás. Sigo até o alvo, vou até o fim. Guerreiro me fez. Glória a Deus, muito obrigado, gente, que Deus abençoe, compartilhe aí com as pessoas que você ama essa palavra, vá no nosso canal aí do YouTube, se inscreva, e que essa mensagem possa trazer muito refrigério e vida para as pessoas. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço.